Mateus 20, 1 a 16. Farei a leitura, mas eu peço a você que acompanhe o texto bíblico. Mateus 20, 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1 décima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos que trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Senhor, abra os olhos do nosso coração e entendimento. Que o Teu Espírito, o que nos conduz, nos apacenta através da Tua verdade, possa tomar o nosso coração e dia a dia fazê-lo cada vez mais de Cristo. Senhor, dá-nos também a correta compreensão da operação da graça do Senhor no Teu reino. Dá-nos também, Senhor, a humildade de reconhecermos que nada, absolutamente nada merecemos. E tudo que temos, todas as aptidões, talentos e tudo que fizermos, só faz sentido mediante a Tua graça. Ensina-nos, ó Deus, a respeito da Tua bondade incalculável. Ensina-nos, ó Deus, sobre o nosso privilégio de servirmos a Ti no Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos humildes, para que possamos, Senhor, trabalharmos juntos na Tua obra, visando simplesmente e tão somente a Tua glória. É o nosso pedido, Pai, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no início do ano, a intenção original ou primária era falar nesse mês de julho sobre cosmovisão bíblica ou cosmovisão reformada. Mas, ao observar o pastoreio com a igreja, por vezes, nos faz mudar um pouco a direção e encaminhamento. E se me permita citar um caso bíblico, Judas, na sua carta, ele diz que mudou de assunto por uma questão pastoral mais necessária e urgente. E percebendo, algumas dificuldades, percebendo até mesmo que nós vemos nessa própria escola dominical, eu vou usar as minhas falas no mês de julho, pela manhã, para falar de parábolas de Cristo relacionadas, a maioria delas são, ao reino e ao serviço do reino. E eu tenho pelo menos 3 motivos pastorais para fazer isso. O primeiro motivo é porque tem se tornado corrente, muito frequente, no Jardim Goiás. Irmãos que empenham palavra, mas só palavra, não comprometimento real com as coisas da igreja e com o reino de Deus. Isso é sério. Isso não pode se tornar uma marca da nossa igreja. A nossa igreja tem características que ela é dela.
Nós prezamos pela teologia reformada, nós prezamos por uma teologia cultica, pela musicalidade, mas nós não podemos admitir como uma das marcas da nossa igreja o falar e não cumprir, especialmente nas coisas relacionadas a Deus. Segunda preocupação pastoral é porque, embora alguns projetos sejam, em tese, encampados pela igreja, o grau de adesão a esses projetos, a essas iniciativas, é muito pequeno. Os motivos e razões são variados, é admitido isso. Mas isso também é sintomático, não da perspectiva de comprometimento, adesão institucional, mas de qual é o grau de seriedade com o qual temos lidado com esse reino, do qual a igreja faz parte. Embora a igreja não seja o reino de Deus, o reino de Deus é muito maior que a igreja, a maneira como nós lidamos com essa questão do comprometimento pode ser sintomático de algo ainda pior, que é a forma como temos lidado com o governo e as necessidades imperiosas do estabelecimento do evangelho neste mundo. A minha terceira preocupação é essa oscilação, e por isso eu vou ser um pouco reticente, para alguns até repetitivo em algumas falas ao mês de julho, dessa curva de nível, dessa oscilação que é a característica da nossa igreja. E nós não podemos admitir alguns sensos comuns, talvez meio corrente entre nós, do tipo, pastor, mês de férias é assim mesmo. Será? Porque às vezes em ditos meses de férias, as pessoas têm o mesmo compromisso com o trabalho, têm a mesma frequência com algumas das suas atividades. Por que com a igreja há tanta oscilação? Segundo o senso comum, é de que a vida urbana, ela tem suas peculiaridades que atrapalham, de alguma forma, pode serem empecilhos para que as pessoas sirvam a Deus. Meus irmãos, não há muito tempo em nosso país, cristãos andavam quilômetros em estradas de chão, debaixo do sol quente, para frequentarem uma escola dominical distante, às vezes para participarem de uma ceia que era realizada apenas uma ou duas vezes no ano, porque era quando o pastor tinha a ocasião de ir naquela igreja. Será que temos motivos, diante das facilidades e bênçãos que Deus tem dado a nós, de usarmos esse senso comum para fazer o inverso da vontade dEle, que é nos comprometermos de corpo e alma com a sua obra? Creio que não. Talvez eu só possa fazer uma quarta observação. Nós temos uma igreja, graças a Deus, de composição que a maioria das pessoas tem trabalho, tem emprego, Deus tem dado sustento, tem sido muito bondoso, mesmo o país num contexto difícil. Mas a resposta recíproca dessa graça de Deus empenhada por cada um de nós não tem sido nem de perto aquilo que uma outra parábola nos diz, que se somos servos inúteis, porque fazemos apenas a nossa obrigação. Eu tenho uma certa desconfiança, irmãos, que nem o mínimo da nossa obrigação, eu acho que nós estamos fazendo como igreja. E eu não quero ser pesado, mas a minha fala e o que eu quero apontar à luz da Escritura é no sentido de incentivar você que me escuta e quem vier ao longo do mês de julho, dizendo, nós temos potencial e muito mais a ser feito, mas é preciso nós mudarmos a nossa perspectiva em coisas básicas, e é nisso que as parábolas ajudam, para que a nossa igreja não seja cunhada, não seja engastada com essas marcas tão tristes. Por isso eu gostaria de propor essas parábolas do serviço do reino como uma forma, e essa é a minha proposição, de repensar a maneira como temos lidado com o reino e o serviço de Deus. E por isso, eu quero começar com essa parábola. A parábola de Mateus, capítulo 20, é uma parábola muito específica. Primeiro, porque é uma parábola que só Mateus tem, essa é uma parábola exclusiva de Mateus. E por ser uma parábola exclusiva de Mateus, ele a usa de uma forma muito singular. Mateus, ele coloca essa parábola no meio de dois provérbios. Vá, por favor, com a sua Bíblia em Mateus 19, verso 30. Mateus 19, verso 30. Vou pedir para o Vinícius, que está aqui à frente, para ler para nós este texto.
Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Esse é um provérbio que Cristo cita em Mateus 19, verso 30, e vai repeti-lo em Mateus 20, verso 16. E a parábola, ela está exatamente no meio desse provérbio repetido. Então, a parábola, ela é uma ilustração desse provérbio. Como assim, no reino, essa inversão? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. A parábola nos mostra. Além disso, por que a parábola é um instrumento e foi de Cristo eficaz para mudar essa perspectiva comum e vigente a respeito do reino? Porque a parábola pode ser entendida de várias formas. Alguns tratam parábola como uma mera alegoria, outros falam da parábola como uma espécie de ilustração de Cristo, outros falam da parábola como elas são apenas escatológicas, elas não têm a ver com o tempo presente, mas elas descrevem o estado futuro das coisas quando Cristo voltar. Mas de todas essas acepções e que encontram respaldo em alguma outra parábola, eu acredito que o elemento que é comum a todas as parábolas de Cristo, e são dezenas delas, é que as parábolas nos apresentam uma reviravolta, como se fosse um revés da ordem comum, natural ou esperada das coisas. E esse revés, essa reviravolta, vamos supor, esse divisor de águas, na verdade, ele é uma forma de captar o leitor, ou capturar o leitor, o ouvinte, e colocá-lo dentro da parábola e dizer para ele, fazer para ele uma pergunta simples: e agora, o que você vai fazer? Por isso que as parábolas, quando Cristo as usava, tinham um poder de persuasão, de adentrar a realidade das pessoas, que até mesmo os fariseus e escribas ficavam, obrigado, Cássio, irados com Cristo, porque eles entendiam as parábolas. Então Cristo, quando ele conta a parábola, não é apenas para dizer a você uma mera ilustração, ele conta a parábola para te pegar pelo colarinho, pelo seu pescoço, te colocar dentro da história e perguntar: e agora, o que você vai fazer? E a razão é muito simples. O reino de Deus demanda respostas rápidas. É um reino dinâmico, é um reino presente, reino futuro, em constante intervenção, injunção, inflexão. Portanto, na perspectiva do reino, nós não podemos nos dar ao luxo de protelar, postergar. Por isso, as perguntas ou os chamados de Cristo nos evangelhos são sempre chamados iminentes e imperiosos, ou seja, agora é a hora de responder. E nessa parábola, para a gente compreendê-la bem, a gente também tem que desconstruir, tirar alguns sensos comuns. Por exemplo, que a parábola quer falar para nós de que aquele que trabalha apenas 1 hora faz o mesmo tanto que aqueles que trabalharam no sol o dia todo. Não é isso que a parábola sugere. Ou nem mesmo é a pretensão da parábola dizer para nós o seguinte: todos no reino de Deus recebem a mesma quantidade de premiação, de talentos e habilidades. Todos recebem a mesma medida. Nós sabemos que não. Ao longo da história da igreja cristã, eu acredito que nós tivemos algumas mentes brilhantes e temos que, de longe, irmãos, eu posso falar para vocês, esses receberam um pouco mais. Vamos pensar em alguns nomes aqui, não sei se você já ouviu falar de todos. Pesquise no Google depois. Orígenes de Alexandria é um dos primeiros, o que os linguistas fazem hoje de comparação entre vários idiomas, Orígenes já no século III fazia com muito mais habilidade. Agostinho de Hipona, que ele nasceu, era um africano, na época dele era do Império Romano, é uma das mentes, um dos autores cristãos mais citados, mais usados ao longo da história da humanidade. Pensador fundamental para a civilização ocidental, ok? Vamos caminhar um pouco mais para frente. Tomás de Aquino, independentemente das nossas divergências com Tomás, a nossa perspectiva como calvinistas reformados, ela é mais agostiniana do que de Tomás de Aquino.
até porque Agostinho foi um dos autores mais citados pelos próprios reformadores, não tanto Tomás de Aquino. Se a gente dar um salto grande, a gente pode falar de Lutero, que até hoje é usado por historiadores para explicar a origem da nação alemã. Não sei se você já sabe, Lutero foi o cara que grafou a língua alemã. A língua alemã era uma língua ágrafa, como muitas das línguas europeias, africanas, asiáticas hoje, não tinha escrita. Lutero ele fez um sistema de grafia para o alemão, e não apenas isso, traduziu a Bíblia para o alemão, em tempo recorde, no século XVI, sem a ajuda do Google, sem Wikipedia, sem vários recursos. João Calvino, fundamental pensador para forjar a civilização europeia a partir do século XVI. Tem vários nomes, mas eu acho que talvez uma das mentes mais brilhantes que o cristianismo tem hoje chama-se John Piper. O que você achar de John Piper, leia. É um dos caras mais influentes da sociedade norte-americana. A revista, não sei se foi a New York Times ou outra revista americana, listou quais eram os pensadores mais influentes da contemporaneidade nos Estados Unidos. John Piper, D.A. Carson, autor de vários livros, estavam nessa lista. Portanto, não dá para dizer que Deus dá da mesma forma a todos. Alguns recebem um pouco mais, porque Deus tem propósitos específicos para eles. Mas, enfim, o que a parábola, então, nos mostra? Deus, Ele, na sua livre graça, por graça, não por mérito, Ele recompensa o trabalho do reino, independentemente dos seus trabalhadores. A parábola é uma parábola de graça, não de mérito. É de misericórdia de Deus e não de esforço humano. É uma parábola que mostra que a premiação e recompensa não estão baseados em critérios humanos ou até mesmo econômicos, seja de qual período for, mas no princípio do reino, a operação é da bondade de Deus. E é por essa bondade que os trabalhadores do reino têm a sua recompensa. Mas para a gente conferir isso mais detalhes, vamos dar uma olhada no texto. Primeiramente, o texto de Mateus, capítulo 20, começa com uma afirmação muito importante, que o reino dos céus, vai lá, Mateus 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de vinha, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Essa parábola, ela replica situações muito comuns do dia a dia agrícola da Palestina do primeiro século. E, na verdade, há muita relação dessa parábola com o que acontecia no Brasil até, por exemplo, meados da década de 50. Até a década de 50, aproximadamente, o regime de trabalho nas zonas rurais brasileiras, nas várias regiões, era muito parecido com o da parábola. Você não tinha a ideia de assinar a carteira, você não tinha meeiros, você tinha trabalhadores casuais, que era uma combinação informal, algo bem próximo da parábola. Então, nós não estamos muito distantes do contexto da parábola. E a frase aqui que diz que essa situação é semelhante ao reino, não é que o dono da vinha, o reino de Deus é semelhante ao dono da vinha. Pelo contrário, a proposta da parábola é dizer, essa situação que essa parábola nos conta, ela é semelhante ao reino. Não há uma identificação plena entre os personagens da parábola, fictícios, claro, e o reino, mas a situação. Então, para entendermos a parábola, temos que entender qual é a situação, e é essa situação que vai nos mostrar as reviravoltas. Primeira parábola começa com algo muito comum. Um dono da vinha sai para assalariar trabalhadores, e ele assalaria trabalhadores, verso de número 2, por 1 denário por dia. 1 denário era uma moeda romana. A ideia que era exatamente o valor vigente do trabalho de um trabalhador ou um soldado durante uma jornada de trabalho, ou seja, uma jornada de cerca de 10 horas de trabalho. A jornada de trabalho na Palestina durava 10 horas.
E esse dono da vinha, ele encontra os primeiros trabalhadores, no verso 3, para assalariar às 6 da manhã. E combina com essa primeira turma o quê? 1 denário. Ou seja, esse era o combinado do dono da vinha. E a partir daqui, ele, ao longo do dia, ele contrata várias turmas. Mas há um detalhe na parábola que é extremamente sugestivo. Confere, por favor, a partir do verso 4. Diz assim: e disse-lhes, saindo pela 3ª hora, 6 da manhã, disse-lhes, ide vós também à vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Essa segunda turma, que está aqui no verso de número 3 em diante, o dono, ele não combina o denário. Ele fala que vai pagá-los o que for justo. Não há algo estranho nessa proposta do dono da vinha? Que trabalhador é esse que vai trabalhar sem saber exatamente quanto que vai receber? Você faria isso? Se alguém te contratasse, olha, vá trabalhar, fique aqui com a gente, tal, mas eu vou te pagar o que é justo, sem mencionar o valor, sem dizer em termos monetários quanto que você ia receber. Pergunta a você trabalharia para esse dono? No modelo econômico de hoje, muito fora de cogitação, né? Mas os trabalhadores foram. E por que eles foram? A única garantia que eles tinham era qual? A palavra do dono da vinha. Eles tinham que trabalhar, e veja bem, essa segunda turma começou a trabalhar às 9 horas da manhã. Pense você trabalhando às 9 horas da manhã, numa vinha, debaixo do sol quente, num terreno seco, até 5 horas da tarde, sem saber exatamente o que você vai receber. Confiado na palavra do dono da vinha, que você vai receber o que for justo. Esse é um detalhe importante para o final da parábola. Vamos caminhar aqui. Mas o dono não se contenta com a primeira turma das 6 horas da manhã e nem com a segunda das 9 horas da manhã. O verso número 5 diz que ele sai na hora 6ª, na hora 9ª e na hora 1/10. Ou seja, ele sai às 6 da manhã e contrata. Sai às 9 da manhã e contrata. Mas parece que não é suficiente para a vinha. Ele ainda sai ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas da tarde. E ele encontra trabalhadores que estavam, aqui diz que ele vai pela terceira, ele sai na praça. A praça, no contexto da Palestina, e talvez uma das cidades, era como se fosse o mercado municipal dessas vilas. Era na praça que as negociações eram fechadas, era na praça que os acordos financeiros eram estabelecidos. O interessante é que o dono da vinha sai e ele encontra pessoas que estavam desocupadas e perguntam: por que vocês estiveram desocupados o dia todo? Qual a resposta dos trabalhadores? Ninguém nos contratou, mas veja bem, será que o problema era a oferta de trabalho? Porque o dono não saiu às 6 horas da manhã? Se eles estivessem lá às 6 horas da manhã, eles teriam sido contratados. Mas por que eles não foram? Não era porque ninguém os contratou, simplesmente. Mas é porque eles tinham chegado um pouco mais tarde na praça. Eles estavam desocupados, entre outras coisas, porque passaram do horário comum dos trabalhadores estarem na praça para serem contratados. Por isso eles não tinham sido contratados antes. Não era a falta de serviço. O problema desses trabalhadores é que eles foram retardatários para serem contratados. Mas ainda assim, veja bem, a parábola prossegue para nós, dizendo que mesmo às 5 horas da tarde, há trabalhadores que são contratados. E qual que é a promessa do dono para essas outras turmas, com exceção da primeira? Que ele iria pagar o que fosse justo.
E aqui nós começamos então a reviravolta da parábola. Veja bem, no verso 8, ao cair da tarde, que era o horário comum, né? Se eram jornaleiros, a lei do Antigo Testamento de Levítico, entre outras coisas, dizia que você, como contratante, não poderia deixar de pagar o salário a partir da tarde. Por uma razão muito simples, isso não é muito diferente do Brasil, ok? Que aquele trabalhador que tinha trabalhado ao longo do dia, pode ser que aquele salário que ele recebia no final do dia era a única coisa que ele teria para se sustentar. Por isso, se você era um contratante de jornaleiros, ou seja, trabalhadores de jornada, ao cair da tarde você tinha que acertar. Era o que a lei dizia, talvez não sabemos até que grau os contratadores de Israel cumpriam, mas essa era a lei. Porque esse trabalhador pode ser que aquele salário, ou a capa que ele tinha deixado por penhor, há uma lei também disso, era a única garantia que ele tinha. Ao cair da tarde, o patrão chama todos para acertar. E aqui começamos a reviravolta da passagem. Quem ele chama primeiro para pagar? Os primeiros? Os últimos. Os últimos eles tinham começado a trabalhar que horas da tarde? Eles tinham trabalhado quanto tempo? Se contarmos que o sol se punha às 18. 1 hora. 1 hora. Chama esses primeiro e diz o quê? Cada um deles, ou seja, desde os que trabalharam por último até os que começaram 6 horas da manhã, cada um deles recebeu quanto? 1 denário. Não há algo estranho? Qual que era o combinado do proprietário da terra com os primeiros? Pagar 1 denário. Isso que falou, esse é o combinado com vocês. Mas qual que era o combinado dele com os demais? Pagar o que fosse justo. Da sua perspectiva de patrão, era justo que os que trabalharam 1 hora recebessem a mesma coisa que aqueles que trabalharam durante o dia inteiro debaixo do sol quente? Você pode responder não, não é justo. E é claro, os trabalhadores também não acharam. Diz o verso 10, ao chegarem os primeiros na hora de receber, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um, mas tendo recebido contra o dono da casa, murmuraram contra o dono da casa. Essa reclamação é uma reclamação que eu e você podemos nos simpatizar muito com ela, né? Se fosse numa empresa hoje, com certeza ia ter alguma forma de reclamação. E para dizer a você, esse princípio pelo qual o dono da casa opera, é em alguns termos bem parecidos com o que nós vemos no nosso país hoje. Por exemplo, é justo que pessoas no Brasil ganhem salários exorbitantes, uma série de auxílios, para trabalhar de terça a quinta? Com dezenas de assessores? Você pode pensar, não. Então, há uma certa simpatia normal, e é isso que a parábola provoca, com esses primeiros trabalhadores. Porque eles vão reclamar, e qual que é a reclamação dos trabalhadores, verso 12? Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Qual que é o ponto crucial aqui? Qual que é a reclamação desses trabalhadores? Primeiro, nós somos tratados iguais aos das 5 horas da tarde. Da mesma forma. E esse princípio igualitário não nos parece justo. Percebam bem, o que eles queriam, o que eles esperavam, ou a expectativa deles, verso 10, era receberem mais. Mas quando o proprietário da vinha diz, vocês foram tratados conforme o combinado, igual a todos os demais, eles falam, não, mas dessa forma não.
Esse era um problema, a da igualdade, do tratamento equânime, se a gente pode colocar em termos de equidade. Qual é o outro ponto da reclamação? Igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Só que a resposta do proprietário, ela vai nos mostrar através de que princípios o reino opera. E essa resposta é importante. Vejamos bem, verso 13. Mas o proprietário respondendo a cada um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? A expressão aqui, amigo, ela é uma espécie de repreensão branda. Ela seria o nosso parecido, meu chegado, companheiro. Qual outras expressões? Enfim, expressões de proximidade, mas no sentido de repreensão. Só que é uma repreensão ainda branda. Quando ele fala amigo, ele está dizendo, eu vou pegar leve com você ainda, porque a resposta que você merecia deveria ser um pouco mais dura. Mas qual que é a resposta do patrão? Não te faço injustiça. A expressão no original aqui, não te faço injustiça, é uma forma de suavizar a ideia seguinte: olha, eu não estou te traindo, nem te passando para trás. É isso que o patrão está dizendo. Eu não estou te defraudando. Por quê? Qual foi o combinado? Um denário. Isso que eu prometi e é isso que eu estou cumprindo. Mas a segunda parte da resposta do patrão nos mostra por que as pessoas têm tanta dificuldade com o tratamento mais de equidade, igualitário. Verso de número 15. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque sou bom? A expressão aqui também no original, são maus os teus olhos, significa, será que você não está sendo invejoso demais? Porque eles foram tratados iguais a você? Você queria ter trabalhado também 1 hora e recebido um denário, mas você trabalhou cerca de 10 horas ou 9 horas e recebeu um denário? Por que as pessoas têm dificuldade com os princípios do reino? Porque elas querem ser tratadas de uma forma diferente. O problema delas não é serem tratadas de uma forma diferente, é tratar o outro da maneira igual a ela. E para algumas pessoas isso é inadmissível. Continuando então, qual é a outra parte da resposta do proprietário? Eu estou errado em fazer o que eu quero com o que é meu? Eu sou injusto por distribuir aquilo que eu quero com cada um? Porque realmente os trabalhadores da 1/10 hora receberam muito mais do que era pelo seu trabalho. Eles trabalharam 1 hora, receberam um denário. Ou seja, o proprietário da terra foi extremamente bondoso com eles. Mas só foi com os da 1/10? E com os das 6 horas da manhã? O proprietário poderia não tê-los contratado. Mas eles foram. Foi combinado. E eles cumpriram. E aquilo que o proprietário prometeu foi cumprido. Portanto, o ponto crucial da parábola aqui é mostrar que o princípio do reino não funciona conforme a meritocracia. Se fosse conforme a meritocracia, os trabalhadores às 5 horas da tarde eles teriam recebido 1/9 de um denário. Mas eles receberam um denário, todos eles, que trabalharam apenas 1 hora. A proposta da parábola é mostrar que o reino opera segundo a bondade de Deus, segundo o seu favor. Tanto aqueles que trabalham durante 9 horas, 10 horas, e aqueles que trabalham 1 hora, eles trabalham por bondade do proprietário da vinha. E a relação aqui, ela é muito clara. Todos estes
aqueles que trabalharam durante todo o período e aqueles que trabalharam apenas 1 hora, todos estes foram alvos da bondade do proprietário. É graça, é misericórdia. O reino de Deus não funciona conforme a meritocracia e os padrões econômicos vigentes do mundo. Porque pelos padrões econômicos, esse proprietário seria taxado pelos outros proprietários de idiota. Como é que você paga um cara que trabalhou 1 hora o salário de um dia inteiro? Mas ele fala, eu faço com o que é meu o que eu quiser, e é este o princípio de Deus. Deus dá ao seu povo e àqueles do seu povo conforme Ele quer, pela sua graça, não pelo mérito. O ponto aqui é mostrar que as recompensas do reino, elas não são proporcionais ao trabalho do reino. Opa, o microfone aqui para a Aline. Quando chega lá, pelo contrário, enquanto chega, a proposta da parábola é mostrar que no reino, Aline, levanta a mão, Aline. Aqueles que em tese deveriam receber menos, recebem mais do que merecem. Pastor, não seria aí, sim, equidade? Pelo menos, assim, o que a gente aprende lá nos princípios do SUS, a equidade seria você dar mais àquele que precisa mais. Então, não é igualdade, é equidade. O princípio tanto é de igualdade no sentido de que... É o que a gente quer? Sim, todos eles trabalharam. Todos eles foram assalariados. Nisso, o dono foi igual para todos. Mas no sentido de equidade, de que aqueles que ele prometeu um denário, ele deu conforme prometido, e aqueles que ele não prometeu, ele deu até mais. Então, a ideia é o seguinte, que não é por mérito ou esforço, é por bondade do proprietário. Seria, se nos fosse comparar com o SUS, Aline, seria dizer o seguinte: é dar o mesmo tratamento e acesso a quem tem plano de saúde e aquele que não tem. E é uma coisa meio senso comum, por exemplo, teve um casal muito rico no Brasil, sofreu um acidente, e que tiveram que ser assistidos, claro, pelo SUS. Qual que era a revolta? Teve duas revoltas nessa situação, Aline. A revolta daquele que foi atendido porque era uma pessoa de renome e que foi atendido conforme as prioridades do SUS, que todo mundo sabe que o SUS ele tem princípios de prioridade de tratamento, de emergência. Aquela pessoa se achou desrespeitada, porque como é que outro ia ser atendido na frente dela? A revolta também do povo. Ah, mas não tem tanto dinheiro, como é que eles foram atendidos pelo SUS? Vejamos bem, cidadão brasileiro é constitucional, o Estado se responsabiliza em dar as condições de saúde. Em tese, mas na prática não. Ao mesmo tempo, tanto aquele que tem plano de saúde quanto o que não tem devem ser tratados segundo os princípios que o SUS estabeleceu. E foi isso que aconteceu. Mas não é esse princípio que as pessoas estão acostumadas a entender. Nesse sentido, a igualdade foi do tratamento, né? Tratamento. E a equidade aí seria exatamente porque eles, como estavam em estado grave, foram atendidos primeiro, prioritariamente. Aí equidade nesse sentido. Sim, e o detalhe, Aline, é que foram bem atendidos. O tratamento foi igual. Foi. Assim, só que eles foram atendidos segundo os princípios que eram estabelecidos para todos. Mas isso, é claro, não encaixa na mentalidade normal. Você já viu aquela pergunta, por exemplo, só para ilustrar o princípio como nós operamos? Você sabe com quem está falando? O que essa pergunta, muito cultural, muito conhecida de nós, aqui vivemos no Brasil, significa? Hã? Soberba, mas é o seguinte, eu tenho algum privilégio. Não, você sabe com quem está falando? A ideia é assim, eu
tem algum privilégio em relação aos demais. Era, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, já viu aquela expressão fidalgo, que é muito incomum hoje em dia? O que significa fidalgo? É uma contração. Lembrem das aulas lá do ensino fundamental. Fidalgo é uma contração de que expressão? Filho de algo. Você sabe qual que foi a origem do costume dessa palavra? No Brasil? Você vê que o brasileiro, gente, a língua portuguesa, ela é de uma riqueza muito grande. Quem que eram os fidalgos no Brasil? Eram os segundos filhos, não os primogênitos, da segunda nobreza portuguesa, que vinham para o Brasil como uma terra de oportunidade. Quando chegavam aqui, eles se achavam ou se postavam como se fossem stops. Só que, na verdade, em Portugal, quem eles eram? Ninguém. Aí qual que foi a expressão cunhada? Quem é esse cidadão? Ah, ele é filho de algo lá de fora. Aí surgiu a expressão fidalgo. Por que que essa mentalidade de um tratamento diferente? Porque eu tenho alguns privilégios merecidos. E qual que é o princípio do reino? Não é por merecimento, é por graça. E o Mariano aqui. Ah, sim. Essa é uma observação importante. Oi. Então, essa questão também vem em relação ao comportamento de uma corte, né? Onde essa corte goza de alguns privilégios e a pessoa, ao falar essa expressão, ela está querendo se identificar como um membro abastado, né? Um privilegiado. Por exemplo, você vê como que isso opera até hoje. Qual que é um sonho almejado, desejado por empregados brasileiros? Um dia, se tornar um patrão. Para fazer o quê? Exatamente o mesmo que o seu patrão faz com ele. Não tem uma coisa meio estranha nisso? Então vejam bem que essa mentalidade, eu preciso e mereço ser tratado de forma diferente, era uma mentalidade daquele que queria ser colocado acima de alguém. O interessante aí é que eles não reclamam deles não ter recebido um pedacinho só, né, daquele valor. Eles reclamam porque eles não receberam mais. Exato, também. Porque eles poderiam falar assim, então você poderia ter pago para eles só um pouco. Não, eles reclamam, eles pensam que vão receber mais. Então, a gente pensa sempre no merecimento da gente, né? Sempre. Eu vou ter uma ilustração sobre isso. O Vinícius também levantou a mão. É que fica tudo na mesma fileira, né? Que é um banco bem participativo, né? Reves, depois que o senhor terminar de explicar essa parte aí, eu só queria entender o verso 16, porque eu achei ele, tipo assim, eu não entendi muito bem quando ele fala dos últimos, dos primeiros, e porque muitos são chamados, poucos escolhidos, o nexo desse versículo dentro da parábola. Ok, uma pergunta mais técnica. Bom que você falou, eu vou explicar e eu vou responder essa pergunta. Beleza? Valeu. Ok, a minha ilustração para o que ele estava falando aqui, de que eles não tinham recebido mais, vamos pensar em termos práticos, isso na vida cristã? Qual que foi a promessa de Deus para nós? O que Deus efetivamente nos prometeu e Ele vai cumprir? Salvação, a vida eterna, o que mais? Que Ele vai nos guardar neste mundo de forma que o nosso futuro ele está reservado e guardado por Deus. Se Deus, na graça dEle, ainda nos dá família, saúde, trabalho, sustento, e vai mais, Ele nos dá alguns mimos como passear, conhecer outros lugares. Ele nos deu mais do que Ele prometeu? Prometeu assim, muito mais do que é em tese necessário? Se Deus, por outro lado, pensa na situação inversa, faz com de nós como fez com Lázaro, uma vida muito pobre, desprovida de significado social, socialmente anônimo.
doente, e nos leva para a eternidade, Ele não nos deu o que Ele prometeu? Entendem agora onde a parábola quer chegar? Cássio. Eu ia falar justamente isso aí. Talvez eu tenha entendido errado o texto que eu li. Um texto que eu li na internet do Hernandes Dias Lopes. Ele entrou nesse tema mais melindroso, vamos dizer assim. Antes do Vinícius falar, eu estava pensando aqui, nesse texto que eu li dele, que fala sobre a salvação. Não sei se eu entendi errado o texto dele, mas ele citou várias vezes a murmuração de algumas pessoas que ele ouve, que ele vem ouvindo na trajetória dele, e ele colocou ali a trajetória do ladrão da cruz. Por que aquele cara que foi ladrão o tempo todo, que foi assim, que foi assado, no último momento encontrou a salvação, recebeu a salvação, e eu que estou aqui, está lá. Então, ele tratou disso aí. Então, acho que agora o senhor vai falar sobre isso. Ele citou o exemplo para a gente parar com essa murmuração, que a gente não está tendo aquilo que a gente acha que devia ter, como os trabalhadores acharam, e que, no final, a recompensa, vamos dizer assim, a promessa, é a salvação. Então, ele, não sei se eu entendi errado sobre essa situação do ladrão da cruz, que ele colocou como... Eu acho que é uma... Que a murmuração que ele ouvia era essa, entendeu? Era essa. Eu acho que uma ilustração histórica do que um princípio que a parábola ensina. Que não é por mérito, não é por tempo de carreira, não é por ascensão. É a graça de Cristo. Ele resolveu conceder a sua graça a um ladrão nos seus últimos momentos de vida, que estava justamente sofrendo o castigo que ele sabia que merecia. E na graça de Cristo, naquele último momento, sofrendo em extrema agonia, aquele ladrão teve a promessa do paraíso, ou, em outras palavras, da vida eterna. O que ele fez para merecer? Nada. Vamos pegar em termos analogia? Alguém que nasceu na igreja presbiteriana, filho de presbiterianos, foi batizado na infância, frequentou a escola dominical, a EBF, participou da UCP, foi para o PJ, presidente da UPA. Eu não vou falar que foi para o seminário, senão vai ficar muito radical, né? Mas vamos lá. Casou-se na igreja, com uma pessoa da igreja, teve filhos crentes, trabalhou a sua vida, foi pecador, sim, pecou várias vezes, teve que confessar a Deus, porque esse é o caso de todos. No final, morreu e está com Cristo. O que ele fez para merecer? Pode responder, gente. O que ele fez para merecer? Nada. É isso onde Cristo quer chegar. É claro, isso não é um desincentivo, pastor, então se não é nada por merecimento, eu vou abandonar tudo, então, deixar todos os meus cargos, minhas responsabilidades, e vou viver a vida. Espera aí, você não entendeu o princípio da parábola. Todos trabalham, todos estão arregimentados, todos estão assalariados. Não há espaço, não deveria haver espaço para ociosidade no reino de Deus. Crente ocioso é uma anomalia do reino. Porque teoricamente todos são trabalhadores. As recompensas, se um vai ter mais dificuldade, menos dificuldade, isso é com Deus. Mas todos são trabalhadores. Eu vou só responder a pergunta do Vinícius, porque é uma pergunta mais técnica a respeito do texto, para caminhar então para a conclusão. Vinícius, não sei se está na sua Bíblia, na minha versão aqui, aparece essa expressão muitos chamados, mas poucos escolhidos em colchetes. Tem na sua versão? Tem na versão de vocês, entre colchetes? Não? Ariadne não? Carlos? Tem. Quando no Novo Testamento aparece essa expressão em colchetes, é uma marcação das traduções ou versões modernas de uma parte do texto que não consta nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, mas que às vezes aquela editora, aquela versão, entendeu que faz parte do texto original. Porque em alguns manuscritos não aparece essa parte, ok? Então, é por isso que aparece a expressão em colchetes. Agora eu vou no âmago da sua pergunta, Vinícius, com relação à questão de coesão. Porque parece, se fosse, por exemplo, uma redação do Enem, essa última parte aí parece fugir ao tema, né? Mas o ponto é que algumas dessas expressões de colchetes, e aqui eu
talvez para alguns, deixa eu só fazer um comentário, tá, pessoal? Graças a Deus, por graça, eu continuo crente, sou crente, vou estar com Cristo. Então, o comentário que eu vou fazer aqui não significa que eu estou decaindo da fé, ok? Todos compreenderam? Beleza. Algumas partes em colchetes, elas, para mim, não fazem parte do texto original, do texto do próprio autor bíblico. Nisso, as edições modernas, algumas se equivocam. Lembrando que, por exemplo, Vinícius, quando os nossos símbolos de fé tratam de inspiração de texto original, eles estão falando dos originais. Para mim, o original deste texto não tem essa última parte. Aí teria que fazer um estudo mais técnico, de uma área um pouco árida, na teologia do Novo Testamento, da exegese do Novo Testamento, para mostrar por que provavelmente esse texto não é o texto do próprio Mateus. Mas algumas partes em colchetes, eu tenho muita tranquilidade, não faz sentido com o texto original. Pastor, algumas colocações, porque essa passagem do jornaleiro está lá em Levítico e está também em Deuteronômio. Uhum. Mas aqui no Novo Testamento, na porta estreita, falando sobre a porta estreita, e que muitos tentariam entrar por elas e não poderão. E mais na frente aqui vem dizendo, isso no versículo 24. Aí vem falando aqui, na última aqui, contudo os últimos virão a ser os primeiros. Uhum. Mas em outra passagem, a de Lucas, que fala sobre o de 19:31, a respeito das riquezas, fala que eles não alcançaram, eles poderão ser chamados primeiros. Mas essa parte aqui com relação ao que o Vinícius falou, que muitos tentarão entrar, mas não poderão. E aí no final encerra. Contudo, há últimos, não todos os últimos, virão a ser primeiros. E os primeiros serão últimos. Não pode estar conotado com isso aí? Olha, Carlos, eu tenho dificuldade com essa expressão, muitos chamados e poucos escolhidos, porque embora a vocação seja universal, existe uma outra parte da vocação na teologia reformada, que é a vocação eficaz. A ideia é assim, de que a vocação no sentido da salvação, ela é eficaz. Aqueles são chamados para a salvação, esses, de forma eficaz, serão convertidos. Mas o chamado do Evangelho, no sentido da propagação do Evangelho, é universal. Mas o ponto meu principal para não considerar essa parte de colchetes como parte deste texto, talvez tenha outro, por exemplo, não tenho dificuldade que essa expressão apareça em outro texto dos evangelhos. É porque ela não faz sentido com o contexto. Porque o provérbio de Cristo em Mateus 19:30 vai até os primeiros serão os últimos serão primeiros. Então, embora essa expressão muitos chamados e poucos escolhidos possa fazer parte de outros textos dos evangelhos sinóticos, eu acho que por questão de coerência do contexto, essa parte é mais particular, vai até os últimos serão os primeiros. Eu tenho costume de, durante a semana, todas essas situações que nós passamos nesse momento aqui, essas dificuldades, de pesquisar e estudar. Eu tenho o costume de fazer isso. Agora, tem uma parte aí que nós podemos ver. Judas foi chamado por Cristo, mas no final ele rejeitou. Então, às vezes, ele foi chamado, mas não fez parte no final. Às vezes ele é chamado. Não, é escolhido, mas foi chamado. Mas, na verdade, ele não foi. Ele foi para poder certificar de que cumprisse as Escrituras, né? Sim, eu não discordo da afirmação. Eu só acredito que ela não faz parte desse texto. Então, a afirmação é correta? Sim. Ela faz parte deste texto de Mateus? Aí, pode ser que sim, pode ser que não. Eu sou da perspectiva que não. Que o texto de Mateus se encerra, os últimos são os primeiros. Mas vamos voltar aqui. Onde que eu quero chegar com este texto, com essa parábola? Quais são os princípios do reino? Anote aí, primeiro princípio. Independente se é a hora terceira, sexta, nona e 1/10, todos são trabalhadores. Não há espaço para ociosidade. Não estamos falando de um ativismo cristão, de uma sobrecarga de serviços da igreja.
Mas é imprescindível a um cristão envolvimento no reino. Em termos percentuais, qual que é o envolvimento da membresia do Jardim Goiás com as próprias atividades da igreja? É baixo. Alguns podem falar, mas pastor, isso é o comum, isso é o vigente, isso é em todo lugar. Eu tenho minhas dúvidas que seja em todo lugar. Independente, todos são trabalhadores. O reino é para vocacionados, não para ociosos. Ele é fácil? Não. Mas não há espaço para ociosidade. Ainda que seja de última hora, o dono da vinha, ou Deus, ele vai assalariar. Este é o primeiro princípio do reino. Todos são trabalhadores. E onde eu quero chegar? O grau de envolvimento, de excelência, de participação da membresia comungante do Jardim Goiás precisa melhorar muito para chegar ao nível razoável, ao nível de excelência. A nossa igreja tem muitas qualidades, mas nesse ponto eu preciso falar. O grau de envolvimento da membresia da nossa igreja ainda é baixo. Segundo princípio, é o princípio que nós não operamos com base na meritocracia, não devemos operar. Você não será mais recompensado por se esmerar na obra de Deus. Você vai receber exatamente o que Ele prometeu. Se na bondade dEle, Ele te der saúde, trabalho, mantiver a sua família em paz, entenda, essa é uma expressão que a nossa irmã Eliana gostava muito de usar. Isso ainda é um mimo de Deus para nós. Nós não merecemos. Ele não nos garantiu que ia dar esses mimos, mas se Ele nos dá, é graça. Esse é o segundo princípio. A igreja não pode, muitas vezes, funcionar segundo a meritocracia. O mundo pode, mas no reino não é mérito, não é apenas esforço, mas é a bondade, é a graça. Terceiro princípio para a gente encerrar essa ideia que eu vou voltar nas próximas falas. O terceiro princípio do reino é, o reino há uma grande inversão. Aqueles que não são contados, não são vistos, não são privilegiados, estes serão os primeiros. Mas nós fazemos um escalonamento, você acha que não? É uma tentação muito grande. Nosso tratamento dentro da igreja é igualitário? Está longe de ser. O nosso tratamento na igreja, tem equidade? Às vezes não. E nós precisamos então voltar ao eixo principal do reino. Eu compreendo bem graus de afinidade e de consonância entre uns e outros. Isso é muito natural. Por exemplo, Paulo, sem sombra de dúvida, quando ele teve uma divergência com Barnabé, por causa de João Marcos, ele falou, não tenho afinidade com João Marcos, lá em Atos, capítulo 13 e 14. O que ele fez? Eu vou com Silas. Mas isso não significa um tratamento desigual. Ele estava tratando tanto Silas quanto João Marcos pelas exigências da obra missionária, para a qual João Marcos naquele momento não atendia, mas Silas sim. Mas o tratamento foi igualitário, foi com equidade. Não é esse tratamento que nós damos. Há pessoas que entram e saem dessa igreja sem serem vistas ou ninguém conversar com elas. Nós já produzimos novas fichas de visitantes. Sabe quanto que foram produzidas na primeira leva? 1000 fichas. Quantos visitantes receberam e preencheram a ficha e entregaram para nós? 1000, mais de 1000. Quantos desses foram notados? Alguém conversou com eles? Nosso tratamento não é igualitário. Ele é desigual. Precisamos melhorar muito nisso. Nós temos uma boa localização, mas se não temos uma boa receptividade, a localização ela é esvaziada. O que eu quero dizer com tudo isso, Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, me entenda bem. A nossa igreja
é uma igreja boa. Eu tenho, como falo como pastor, uma igreja que dá prazer trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, uma igreja que tem mais potenciais. Mas, nesses últimos meses, ela tem sido marcada por um tipo de comportamento para o reino, com o reino, que está minando esse potencial. Em termos de participação, comprometimento, qualidade de serviço, que poderia ser melhor. Não é que é uma igreja ruim. Eu não tenho, assim, receio de falar perante vocês e falo com os outros, que é pacífico trabalhar no Jardim Goiás. Mas eu também não posso ser romântico, idealista, ao ponto de dizer que não existem coisas que precisam ser corrigidas. A começar da liderança e pela igreja. Uma delas é essa intensidade e qualidade do envolvimento, que pode melhorar. É isso que a parábola nos ensina. Entenda, você que me escuta hoje, quem vai me assistindo pela internet, você é um trabalhador. Qual recompensa você vai receber? A única certeza que eu posso te dar, Deus será justo com você. E é sob essa certeza que você deve trabalhar, talvez 10, 30, 50 anos debaixo do sol quente, ou apenas um, ele será justo. Esse é o princípio do reino, este é o princípio pelo qual a igreja deve funcionar.